Olá meninos, olá meninas, tudo bem? Pois então, eu me chamo Marcos, sou seminarista de teologia, formado pela faculdade FATEC, Faculdade Teológica Carpos, e a partir de agora eu vou estar compartilhando com vocês, através do meu canal Filosofia Cristã, um pouco mais sobre tanto a Bíblia assim como o cristianismo em si. Nós vamos falar sobre vários temas, desde temas polêmicos, desde dúvidas, vou estar respondendo algumas dúvidas, assim como nós vamos discutir sobre como foi formada a Bíblia, o porquê da Bíblia, a veracidade da Bíblia, alguns problemas que existem também na Bíblia. Eu queria que você, meu amigo, seja você cristão, seja você ateu, seja você livre pensador, não importa, mas que você viesse a compartilhar com a gente o seu conhecimento, que você viesse a participar, assistir às nossas videomensagens, a criticar, a trazer sugestões. Todo tipo de crítica será bem-vinda. Para começar a nossa discussão, as nossas videomensagens, eu vou falar um pouquinho sobre a Bíblia. Você, meu amigo cristão, meu amigo livre pensador, meu amigo que não tem nenhuma crença, você sabe o que é a Bíblia? Sim? Pois então, grande parte dos cristãos, grande parte daqueles que professam uma fé em Deus não sabem, na prática, o que é a Bíblia. Não sabe como a Bíblia surgiu, não sabe do que a Bíblia foi feita, como a Bíblia foi feita, quem escreveu a Bíblia, e nós vamos discutir um pouquinho hoje sobre isso. Vamos lá? A Bíblia, na prática, ela é chamada de um livro, mas só que ela é um conjunto de livros. A Bíblia é composta por 66 livros, isso tratando-se da Bíblia protestante. Nós formos falar da Bíblia católica, vai ter alguns livros a mais. E se nós formos falar da Bíblia hebraica, ela vai ter alguns livros a menos. Por que existe essa diferença? Pela forma como cada uma das crenças em Deus, em Cristo, considera os livros sendo livros inspirados ou não. No caso da Bíblia hebraica, eles não consideram o Novo Testamento, ou seja, por isso não existem os livros que nós temos no Novo Testamento. Comparando-se com a Bíblia protestante, não tem os 27 livros existentes no Novo Testamento. Quando eu falo da Bíblia protestante, esses 66 livros, eles são divididos da seguinte forma: existe o Novo Testamento e existe o Antigo Testamento. Por que essa divisão? Muita gente fala comigo, mas a Bíblia é tão antiga, então tudo é antigo. Na prática, em questão de tempo, de cronologia, de períodos, realmente a Bíblia inteira é antiga, mas existe uma divisão chamada Antigo e Novo Testamento que é baseada em Jesus, no Senhor Jesus. Tudo que ocorreu antes da vinda de Jesus é considerado como Antigo Testamento. Aí você vai encontrar um pouco de história, você vai encontrar um pouco de profecia e por aí vai, um pouco da criação de Deus, das maravilhas de Deus, daquilo que Deus fez. Tudo isso que ocorreu antes do Senhor Jesus é chamado de Antigo Testamento. Vai iniciar no livro de Gênesis e vai findar no livro do profeta Malaquias. Pós esse período, é a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, nascimento, vida na terra, o momento que ele faz os seus discípulos, e nós vamos chamar isso de Novo Testamento, que começa nos evangelhos, os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, complementado pelas cartas, assim como complementado pelo livro de Atos dos Apóstolos e pela profecia, que é caracterizada pelo livro de Apocalipse. Mas você sabe, no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, como os livros são divididos? Vamos falar um pouquinho deles? No Antigo Testamento, existe a divisão dos livros em grupos. Esses grupos são livros da lei, ou Pentateuco, como muitos chamam. Pentateuco, que é um conjunto de 5 livros. Por que livros da lei? Porque acredita-se que esses livros sempre foram escritos por Moisés e que nesses livros existe a citação legislativa de como o povo de Israel deveria agir, como o povo de Israel deveria se portar. Ele se portando da maneira como estava descrito nesses 5 livros, Deus seria com eles. Então era como se fosse a lei dada por Deus para o povo de Israel. Tranquilo? Então são 5 livros chamados ou livros da lei ou Pentateuco. Você vai ver na Bíblia hebraica também classificado como Torá. Uma coisa que nós não podemos confundir é falar que a Bíblia hebraica, que a Bíblia dos judeus é a Torá, porque na prática, se for uma Bíblia completa, ela é a Tanakh, não simplesmente a Torá. Não existem simplesmente 5 livros na Bíblia hebraica, existem mais do que isso, e nós vamos tratar disso um pouco mais à frente.
Depois desses livros da lei, existem outros livros que nós chamamos de livros históricos. Por que livros históricos? Porque esses livros descrevem a história do povo de Israel de um ponto a outro. Qual ponto? O ponto inicial seria a tomada de um pedaço da terra prometida com Josué. Por isso que os livros históricos se iniciam na Bíblia protestante, no livro de Josué. E eles vão findar no livro de Esther, quando o povo de Israel estava exilado. Exilado como? O povo de Israel estava sendo explorado pelos persas, tanto que Esther, uma judia, ela vem casar com um determinado rei, que fazia, que tinha sobre as suas mãos a exploração do povo de Israel. Então vem descrever um pouco da história do povo de Israel. Por que um pouco? Porque a história do povo de Israel não para por aí. Após esses livros, após esse período histórico considerado na Bíblia protestante, a história de Israel permanece. Além dos livros da lei, além dos livros históricos, existem ainda os livros proféticos. Como o próprio nome fala, livros proféticos seriam para falar de profecias, seriam para falar de grandezas feitas por Deus. Mas que profecias? Profecias realizadas por determinados personagens bíblicos, que são divididos em profetas menores e profetas maiores. A gente não pode ficar comparando a nível de importância, mas sim a nível do tamanho do livro. Por isso que vai existir essa divisão entre profetas maiores e profetas menores. E para fechar, também existe na Bíblia os livros que nós chamamos de livros poéticos. Livros poéticos porque traz um pouco da poesia hebraica. A gente pode considerar um dos livros, muitas pessoas até falam que esse livro não é um livro poético, mas é um livro poético. Nós não podemos comparar a poesia hebraica com a nossa poesia. O livro de Jó é um livro poético, assim como o livro de Salmos, Eclesiastes, Cântaros de Salomão, e por aí vai. Esses livros são livros aí poéticos, pela forma como a literatura é escrita. Falando um pouquinho agora do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros divididos dessa forma, como eu falei para vocês. Já o Novo Testamento, ele possui uma quantidade menor de livros, ele possui 27 livros, totalizando, somando-se aos 39 livros do Antigo Testamento, os 66 livros da Bíblia. E esses 27 livros, eles também são divididos de uma determinada forma. Começa-se com a biografia sobre a vida de Jesus, que nós chamamos de evangelhos. Aí você vai ter Marcos, Lucas, Mateus, João. Depois vai para a parte histórica, que vai falar sobre a história da igreja, que é o livro de Atos. Após o livro de Atos, entrarão algumas epístolas. Algumas pessoas chamam de cartas, mas o mais correto seria chamar de epístolas, porque carta é direcionada simplesmente a uma pessoa. Já epístola não. Epístola é direcionada a um grupo de pessoas, que é o que o apóstolo Paulo, que é o que o apóstolo Pedro, que é o que Tiago, que João fizeram em suas cartas. Eles direcionaram elas a um grupo de pessoas. Então, o mais comum é chamar de epístolas, apesar também de existirem cartas na Bíblia que são direcionadas a simplesmente uma pessoa, como no caso a carta de Paulo a Tito, a carta de Paulo a Timóteo e por aí vai. Tranquilo? E a Bíblia fecha o Novo Testamento com as profecias. Eu não gosto de falar simplesmente de profecia, porque no livro de Apocalipse existem várias profecias. Então, fecha-se a Bíblia no Novo Testamento com as profecias. Ok? Nas próximas videomensais nós vamos falar um pouquinho sobre as traduções bíblicas, a primeira Bíblia, qual que era o idioma da primeira Bíblia, qual que era o idioma da segunda Bíblia, as traduções bíblicas ocorreram em que épocas, ocorreram através de que país, de que personagens, a nossa Bíblia em português, quando que surgiu, e eu espero por você, ok? Obrigado.